Júnior, bom dia. Expectativa para o jogo. Os atletas têm falado durante a semana, pela maneira que se defende bem o Anápolis, que tende a ser um jogo bem difícil, talvez um dos mais complicados do Caxias na competição, pela forma como se defende o Anápolis, que é uma equipe que tem 7 empates na competição, não perde muito, também não vence. Como que o Caxias está encarando? É um jogo de paciência essa partida contra o Anápolis? Eles não estão errados, né? Mas eu acho que tem mais coisas aí. É um dos times que menos perdeu no campeonato. Eles têm o mesmo número de derrotas que nós, 3 derrotas. A Série C é muito equilibrada. Tanto é que, se tu for pegar hoje as equipes que estão brigando pelo rebaixamento, entre elas ali, nós perdemos para 2 equipes já, que foi o Confiança e o Itabaiana. Então, a gente tem por objetivo performar, independente do adversário. A gente tem levado jogo a jogo, como eu falei outras vezes para vocês. Então é um jogo difícil, como se nós fossemos enfrentar um São Bernardo, se nós fossemos enfrentar uma Ponte Preta. Eu não vejo diferença num campeonato tão parelho como esse, sabe? E foco, né? Nós temos outro objetivo agora. Primeiro a gente já cumpriu, que era os 21 pontos, 21 pontos. Agora nós estamos com o objetivo de classificar, de somar a pontuação necessária, e para isso faltam ainda 6 pontos, né, nas nossas contas. Da média, assim, dos últimos campeonatos aí, não do último, mas dos últimos 30 pontos te garante, né? Entre os 8 e, nós estamos sonhando com essa vaga aí. Então, fazer um jogo equilibrado, competitivo, nível de concentração alto, diante do nosso torcedor, né, no gramado que a gente conhece, e a nossa torcida deve vir em maior número, a atmosfera vai ser maior, e o que eu tenho falado para eles é que a expectativa por apresentações só cresce, né? A gente tem apresentado um bom futebol, jogado de igual para igual com todas as equipes, e a expectativa não somente da torcida, enfim, nossa, cresce. Nós queremos que a equipe continue na evolução que vem tendo, não somente resultados, mas que a gente mostre, né, dentro de campo aqui, evolução em todos os jogos, e nós temos bastante coisa para ajustar. Parece que não, mas tem. Ontem mesmo foi um vídeo de ajustes, hoje a gente já estudou o adversário, já traçamos a estratégia nesse treino, e assim a gente dá sequência. Você não terá o Thomas Bastos para esse jogo, que é um jogador que a gente até brinca que é fominha às vezes, mesmo com dores, ele está querendo sempre estar em campo, mas pela questão da suspensão ele fica de fora. Por outro lado, o Ian, que sempre a gente também comentou aqui a possibilidade de ele ter uma oportunidade desde o início. Como é que muda, ou se é que há uma mudança nesse setor, não tendo o Thomas Bastos, mas o Ian? As características você vê mais semelhantes ou diferentes entre os dois? Muito parecidos. Tem Ian, Mantuan, Paulinho, Eli Edson, tem bastante gente para fazer essa função, né? Independente se começa ou durante a partida, nosso elenco é homogêneo mesmo, né? Tanto é que as trocas que a gente tem feito, a gente tem mantido o padrão, a gente tem ganho força, né? Depois dessas trocas, competitividade, energia, porque é um grupo jovem. E Ian, Bastos, Mantuan, vejo muita característica parecida, assim. A questão do Bastos é a bola parada, mas o Ian também tem. Já o Mantuan já não é muito da bola parada, né? A questão da batida, não tem a batida como os dois, mas a gente ganha em qualidade, né? A gente não tem por que mudar a característica também ali. Provavelmente o Ian deve iniciar, né? Tem mais uma sessão de treino amanhã. Está esperando a oportunidade, é um atleta que merece, né? Um profissional, cara, de altíssimo nível, uma pessoa extraordinária, né? Caráter, muito dedicado, comprometido com o dia a dia aqui, tem evoluído também, apesar de que qualidade, né, dispensa comentários, mas taticamente tem evoluído, assim como o Bastos, tem feito uma função importante, primordial para nós e com excelência. Então a gente mantém o padrão. Pois é, dentro da situação, o Thomas ele tem ajudado bastante sem a bola, né? Ele tem sido praticamente de baixo na linha de volantes quando é necessário. O Ian ele tem treinado no time de baixo, né, Júnior, nessa mesma característica de jogo do próprio Thomas. Uhum. Ele é um atleta que se adequa também a essa situação? Cara, eu vou falar para ti que o Bastos teve que se reinventar. E para nós foi muito legal, sabe, ele se adaptar a essa nova função aí. Por N coisas. Uma pela idade, né? Já não é um jogador novinho, tem 33 anos, não está em fim de carreira, né? Pelo que muitos acham ou achavam, é um atleta que tem muita lenha para queimar ainda e vem fazendo uma função que não é fácil, sabe? Eu falo isso para eles abertamente e elogio ele, né? Por ele ter se reinventado e performar da maneira que está performando. E o Ian da mesma forma.
É um meia atacante com características de posse, de armação, e fazer uma função dessas é porque é muito comprometido. Então, além dele fazer essa função, o Ian faz a beirada também e faz muito bem, mas eu estava oportunizando outros atletas que é da função, não gosto assim de improvisar, sabe? Toda vez que tu improvisa, tu acaba matando o pessoal que é da posição de origem. E para gestão de grupo isso não é legal. Então, para a gente improvisar aqui é quando não tem aquela função ali, aquele atleta. Ou no decorrer do jogo, esse atleta está bem na função que está fazendo, mas o outro cansou e a gente faz alguma mudança tática ali. Mas quando nós chegamos aqui, a gente já colocou de imediato que a gente não ia improvisar ninguém, porque tu mata o cara da posição. E se o rapaz não serve, não tem por que ele estar aqui, a gente tem que contratar outro, né? Que não é o caso e não aconteceu isso. Todos deram a resposta, estão dando a resposta, estão bem, mas a gente tem que seguir na evolução. Mas eu não vejo assim o Ian não cumprindo a função, porque é um cara cognitivo muito bom. E sempre que a gente pede uma função para tem outros, né, que também fazem a sua função, que colaboram com ele. É o que a gente sempre brinca da engrenagem aqui, que é o símbolo do Caxias, né? A engrenagem tem que funcionar. Onde tiver uma mais fraca, uma que não está funcionando, a gente tira para reparo. E aí até o cara achar esse o ponto ideal, né, para conseguir jogar. Que hoje, graças a Deus, assim, eu vejo todos adaptados ao modelo, né? Os resultados têm ajudado também para a gente não ter nenhum resquício assim de que está usando o cara na posição errada ou ninguém rendendo, né? Ou um ou outro que está abaixo. Pelo contrário, eu acho que eles têm a dedicação que é tão grande que mesmo o cara não tendo feito a função, ele busca fazer, busca se adaptar. É o querer, né, cara? O interesse, né? Eu acho que é uma das coisas fantásticas que tem aqui, é o interesse dos caras aprender, a querer entender a função. A gente tem trocado muitas ideias, muitas informações com os atletas, que a gente fica se aperfeiçoando e achando detalhes, às vezes, que eles não percebem. Aí depois eles ficam olhando para a TV e depois a gente vai para o campo e realmente tem surtido efeito, assim, sabe? A gente passou um pouco de dificuldade durante o jogo do CSA, que é normal, o Grêmio passou, o Caxias não vai passar, né? E a gente fazendo os ajustes ontem, foi muito legal, assim, a aceitação, né? Parecia, tu tá ganhando o jogo, cara, parece que tá tudo certo, não precisa corrigir nada, não precisa fazer ajuste, e precisa. E não são poucos. E a gente ir para campo, mesmo vencendo, e os caras aceitarem isso, é importante essa humildade, né? De tu aceitar a correção, de tu querer aprender mais, de tu querer evoluir. E o grupo, desde que a gente chegou aqui, é muito sedento por isso, né? Então a gente tem que estar se cuidando também para estar sempre atualizado, porque pega um grupo desses aí, cara, e tu não tá atualizado, o cara passa vergonha. Porque os atletas são muito inteligentes. E como é que o grupo recebeu, Júnior, a saída do Gabriel Lima? E você vê que no próprio elenco já há peças que podem ser alternativas, o Peterson daqui a pouco sendo uma opção, o Andrew, que ainda não estreou, ou você aguarda uma reposição à saída do Gabriel? O Caxias está sempre aberto para bons jogadores, né? E eu não vejo por que a gente não está sempre de olho no mercado. A gente tem uma carência que vocês sabem, que, né, seria um volante de uma estatura mais alta, mas o cara não vai vir aqui, chegar e tomar conta da posição. Acho muito difícil acontecer isso aí. Ele vai ter que vir, se adaptar à cidade, se adaptar ao clube, se adaptar ao modelo de jogo, metodologia de treino, filosofia de trabalho. Parece simples, mas sempre que tu chega numa empresa assim, tu chega meio acanhado, né? O cara tem que se sentir bem, sentir a vontade para poder desempenhar bem, como todos têm desempenhado. E eu não vejo assim o mercado fechado para o Caxias, nós vamos estar sempre de olho, e se tiver a oportunidade de mercado, com certeza a gente traz. E a questão da saída do Gabriel, cara, é como a saída dos outros. Tu tem que estar feliz aqui. A gente quer pessoas felizes que venham para cá, né, de alma e coração. E o momento que recebe uma proposta e mexe com o atleta, aí é particularidade dele, né? Nós não queremos ninguém infeliz aqui. Mas a gente agradece demais o trabalho servido aqui por ele, né? Serviu um trabalho aqui, desde que eu cheguei aqui, nunca incomodou, nunca deixou de treinar, nunca deixou de trabalhar. É um atleta que demorou um pouquinho para se aperfeiçoar no modelo, na função, porque é um atleta muito técnico. E aí é o que eu estava falando do Thomas Bastos, né? São perfis diferentes, o Thomas tem essa
essa facilidade de se adaptar à parte tática. O Gabriel já tem mais dificuldade, mas nesse jogo aqui, para mim, foi o melhor que ele fez até agora aqui. Mas porque vinha se adaptando numa evolução, assim como outros também. Então, mas aí vem de encontro o que eu estava falando para vocês. Hoje tem o Peterson aqui, né? Tem o Andrew, que está esperando a questão da inscrição. Nós temos o Esquilo, nós temos o Calisson e o Iago, que estão muito bem. Então nós temos peça de reposição e nós temos que deixar o menino ser feliz, né?